A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Um pouco mais tarde o vídeo hoje, mas foi um dia abençoado na presença do Senhor, algo sobrenatural hoje, um dia muito peculiar, e por isso o vídeo um pouco mais tarde. Porém, hoje nós vamos tratar do quarto princípio da honra, e ele ficou por último necessariamente porque é o mais interessante, não que os outros não sejam importantes, porque como nós explicamos no começo, a ausência de um desses princípios na honra, a honra ela inexiste, ou ela não pode estar presente. Então hoje nós falaremos da reverência, que é o quarto princípio que fundamenta as bases e os alicerces da honra. Mas antes de eu tratar sobre ele, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. E ative o sininho das notificações para que cada vez que o vídeo for lançado você seja informado sobre esses ensinamentos que vêm diretamente do Senhor. São sobre a palavra de Deus que nós tratamos. Não é um assunto, como eu costumo dizer aqui, não são assuntos de conversas de compadre, mas sim daqueles que estão sedentos pela palavra, aqueles que têm fome e sede pelos segredos que a palavra de Deus tem, as palavras rema, aquilo que a palavra de Deus esconde, e ele conta para apenas aqueles que têm intimidade. Porque a intimidade se consegue através da oração, da busca incessante, daquela fome pelas madrugadas na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos tratar sobre a reverência. E eu convido você a abrir comigo o livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade e fidelidade. Também a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A reverência, ela é basicamente uma das características mais importantes que possui a honra. E dentro da própria reverência, ela possui 5 características muito importantes. A reverência, como fala o nosso livro de Gálatas no capítulo 5, a reverência ao Senhor nos leva a sentir outros e tratá-los com bondade e respeito. E bondade, ela é um fruto do Espírito. Depois, mais adiante, nós trataremos sobre os dons espirituais e suas características. Muitas pessoas buscam os dons espirituais, mas eu digo para você, isso é a experiência própria. Antes de você buscar os dons, busque os frutos do Espírito, porque a árvore se conhece pelo fruto. Aleluia! Então essa é a primeira característica da reverência. Ela possui 5 características. A primeira delas está em Gálatas 5, 22 e 23. A segunda característica da reverência nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2. A epístola de Paulo aos Romanos, ela é muito linda. É uma carta que foi feita e foi escrita pelo apóstolo Paulo a esse povo. E aqui no capítulo 12, no verso diz: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmãos, a reverência ela produz dentro de nós uma transformação
sutil. E essa transformação sutil, ela muda nossas vidas. Talvez você tenha pensado e tenha dito assim: mas esse homem não pode mudar. Eu conheço essa pessoa, ela não muda. Mas eu digo para você que o Espírito Santo, o nosso Deus, ele é um especialista em transformar os fracassados, aqueles que estão atrás das malhadas, aqueles que estão no fundo, aqueles improváveis, em grandes, em especiais. Então a honra, ela é uma ferramenta importantíssima. Amém? Terceira característica da reverência, nós encontramos lá, também na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, que diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornei ricos. O Senhor, irmãos, derramará mais de sua graça sobre aqueles que são reverentes, aqueles que se prostram, estão com seus corações prostrados diante dos homens e mulheres de Deus. Não apenas ao Senhor, porque como nós vimos logo aqui adiante, a reverência aqui na primeira característica, a reverência ao Senhor nos faz sentir outros e tratá-los com a bondade. Então outros homens de Deus que carregam unções, que carregam o poder do Senhor sobre si, esses homens, uma vez reverenciados, podem abençoar e carregar bênçãos com você. Porque aquele que receber um profeta na condição ou na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Amém? Quarta característica está lá no livro de Filipenses, epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, no verso 6, que diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Irmãos, aqui essa chave espiritual diz: se você se sentirá menos confuso e terá menos preocupações sendo reverente, você não se preocupará com outras coisas. Amém? Quinta e última característica nós encontramos no livro do profeta Sofonias, o capítulo 1, no verso 7, que diz: cala-te, pois diante de Yahvé Adonai, Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. Irmãos, esse versículo trata que a reverência abrirá em seu coração, quando humilde e ensinável, as revelações para a palavra de Deus, as revelações das profecias, as revelações das visões por meio dos dons espirituais. Então, sempre que você for honrado, sempre que você for um homem e uma mulher que possuir as 4 características da honra e, por fim, a reverência e suas 5 fases, irá experimentar os segredos do Senhor, irá experimentar do sobrenatural de Deus, irá experimentar coisas inefáveis,
irá ver coisas do Senhor que muitos buscaram por vários e vários anos. E eu conheço, irmãos, homens e mulheres de Deus que caminharam por 30, 35, 40 anos, que gostariam de estar vendo coisas e estar experimentando coisas no mundo espiritual, que às vezes os cristãos, com 1, 2 meses, experimentam, quando com coração ensinável, humilde, rendido, que se entregam à liderança total do Espírito Santo. Então, irmãos, eu convido você que chegou nesse vídeo agora e queira saber quais são as outras chaves espirituais para se acessar a honra, para saber quais são as características que o ser humano pode possuir para receber do Senhor esses presentes maravilhosos que vêm através dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, e conseguir receber as revelações da palavra. Homens que querem ser pregadores, homens e mulheres que querem poder ministrar a palavra, ensinar a palavra, que querem ter visões, revelações, profecias, que querem ver os segredos do Altíssimo. Como diz a palavra, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas outros confiam na palavra de Deus. E como eu disse para os irmãos dias atrás, não quero mais, irmãos, andar em carro, não quero mais andar em motos ou mesmo em caminhões. O que eu quero mesmo é andar em carruagens de fogo. É o que eu quero mesmo, é andar na presença do Senhor, assim como os profetas andaram, assim como Moisés andou, assim como Elias andou, assim como os 12 apóstolos andaram. Então, irmãos, eu oro para que você também seja um homem ou uma mulher de honra, que caminhe debaixo desta unção para experimentar aquilo que mais se tem de importante. Pois o Senhor fala aqui na palavra dele que ele se fez pobre, mesmo sendo rico, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. As distrações desse mundo às vezes nos tiram o que é mais importante de um cristão, o que é mais importante num homem e uma mulher que buscam a presença. Nos distraem para as coisas mais preciosas que se pode ter, que são a graça do nosso Deus, que são os frutos do Espírito Santo, que constituem as características do Senhor. Muitas vezes, irmãos, eu me pergunto, mas Senhor, por que eu estou sentindo esse amor tão grande? Eu não era assim. E o Espírito Santo diz, você não era assim, mas eu sou assim. Eu sou amável. Então, irmãos, eu desejo no fundo do meu coração que você viva experiências sobrenaturais de Deus, porque por incrível que pareça, homens e mulheres andam muito tempo nos templos de Deus, sem conhecer a Deus, sacrificando tempo, sacrificando dinheiro, sacrificando muitas coisas, assim como Jó, sacrificando tudo, mas sem, de fato, conhecer o Senhor na profundidade. Hoje, o que o Espírito Santo de fato quer é ser conhecido. Você sabia, meus irmãos? Muitos homens conhecem com profundidade a vida de muitos personagens bíblicos, mas não conhecem o principal, aquele que caminha conosco, aquele que habita em nós, aquele que é o nosso ensinador, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso rabi, que é o Senhor Espírito Santo. Ele é o homem que me ensinou a honra e os seus 4 princípios, e no último deles a reverência, as suas 4 facetas, ou melhor, 5 facetas, porque a 5ª é uma característica especial para aqueles que têm
humildade e coração ensinável, para poder acessar os segredos que vêm do alto, os segredos que vêm lá das coisas do Senhor. Porque primeiramente precisamos buscar as coisas que vêm do céu, para depois buscarmos as coisas que vêm desse mundo. E eu explicava hoje para minha filhinha, que tem 8 aninhos, e ela me disse: papai, hoje eu aprendi na escola o que é uma coluna e o que é uma linha. E eu disse: você sabia, filhinha, que uma linha tem a ver com a horizontal? Ela é horizontal e a coluna ela é vertical? Ela é, pai? Eu não sabia. Sim, porque a horizontal trata das coisas da terra, mas a vertical traz coisas do céu, traz coisas do alto. E quando você busca a verticalidade com o Senhor, alinhar o teu coração com o coração dele, ele te ensinará a ser um homem honrado, uma mulher honrada. Ele ensinará para você ser um homem e uma mulher fiéis. Ele ensinará para você a lealdade, a confiança, a honra. E essas coisas, como a palavra de Deus diz, com essas coisas não há lei. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe a sua família e prospere os teus caminhos. E eu oro, Senhor Deus amado Pai, que o Senhor derrame a sua graça sobre cada homem e cada mulher que estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor possa trazer a eles profundidade desse conhecimento, que eles possam, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, entenderem os princípios básicos da honra e caminhar debaixo desta revelação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.